Graça e paz, irmãos, está começando mais um TR Casts. Eu sou Marcos Mendes e eu estou hoje com o meu amigo e o companheiro de podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Campos, estamos começando mais um episódio do TR Cast. Esse vai ser o nosso episódio piloto, onde nós vamos conhecer a gente. Assim mesmo, né? A gente vai apresentar quem vai mais ou menos estar na frente aqui. Às vezes pode estar eu, às vezes pode estar o Marcos, e tá faltando 2 integrantes ainda, que é os nossos irmãos Matheus Cruz e o Alan Oliveira. Então, para começar, vamos fazer o nosso combinado. É uma apresentação, né, entre nós dois, nos conhecer, porque a gente conversa, mas a gente não se conhece ainda, né? Isso. Sim, nossa história, como surgiu a fé em nós, né? Então, vamos lá, Matheus. Vamos lá, pode começar. Sobre o evangelho, né? Você começou quando, assim, pro povo te conhecer, Matheus? Quando você começou no evangelho? Quantos anos você tinha? Qual igreja? Então, eu comecei em volta de 2011, 2012 mais ou menos, e foi na IPV. Mas antes, eu comecei a frequentar a presbiteriana da Ágape, Santa Maria 2. Então, aconteceu que eu comecei lá, mas aí eu desanimei, era muito longe, era muito mais novo, eu ia sozinho, 13 para 14 anos. Aí eu desanimei e comecei a ir na IPV. Lá na IPV, cara, eu comecei... foi muito rápido. Tava com meus 15 anos, tava querendo conhecer a igreja, conhecer o evangelho. Deus me chamou. Lá foi tremendo o chamado. Eu lembro do meu batismo, eu lembro das músicas que tocaram no meu batismo depois. Não demorei muito para batizar, fiquei em torno de 10 meses na igreja. Eu lembro que foi em 16 de outubro e eu me batizei lá. Aí eu fui afogado lá. Matheus, eu comecei Desculpa o que eu vou falar aqui, mas eu comecei no Reteté, né? Comecei na Casa da Bênção Missionária, foi no Roselândia, onde que a minha mãe conhecia uma moça que hoje já faleceu, era a missionária Leia, onde começou uma congregação no Roselândia, na Casa da Bênção, e a Leia convidou a minha mãe, e nisso minha mãe me levou pra lá, né? Minha mãe já me levava também algumas vezes na sede da igreja lá, só que eu não gostava muito, mas como eu era pequena, ela me levava, não gostava muito de ficar lá. E quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ir lá no Roselândia com a Leia. Aí fui nas congregações e tal, comecei a participar dos cultos, e não tinha muita gente no culto não, era só a missionária, a obreira que ajudava ela, e às vezes eu e alguns vizinhos da igreja. E ali foi passando um tempo, foi passando, eu ia na igreja também só dia de quarta-feira. Tinha a quarta, aí tinha domingo, que como é congregação, os dias reduzidos. Aí chegou uma certa vez que a Leia falou: ô Marcos, domingo também é dia, né, do Senhor também, você pode vir na igreja, que como só ia na quarta, mas ainda era novo, não entendia muito. Seu culto era só na quarta-feira? Só na quarta-feira. Deus não cultuava no domingo? Não. Aí nisso, passei aí também. Foi chegando no final do ano, foi no mesmo, sem também entender nada, né? Foi chegando no final do ano, ela falou que tinha evangelismo. Evangelismo não, batismo. E ela perguntou se eu queria. A gente tava vindo embora, como o caminho que ela fazia era o mesmo que eu, para minha casa. Ela perguntou se eu queria, na hora eu não soube responder. Aí ela falou: vai pra casa, pensa, aí depois você me fala. Nisso passou o dia, aí eu falei pra ela, aí ela me perguntou, aí, sem entender nada, eu falei: não, tá, eu vou. Sem entender nada. Não houve nenhuma, tipo assim, uma classe de catecumes, não houve nenhuma explicação, só houve um convite. Eu fui meio que às cegas, né? Chegando lá, batizamos em Volta Redonda ali, que tem um local que eles batizam. Foi o primeiro batismo. Você foi afogado também? Fui afogado. E dali começou. Progredindo na fé, fui aprendendo. Aí chegou um certo ponto que eu comecei a ver a pregação do Augustus, do Paulo Júnior, do Paul Washer. Âmbito reformado. E eu senti o desejo, como eu trabalhava aqui numa loja perto da igreja, senti o desejo de vir para cá e vim. E como aqui a doutrina é outra, há classe de catecumes, há explicações de porquê da fé, na razão da nossa fé, eu decidi ser rebatizado aqui. Eu vim rebatizado, também como a igreja não aceita o batismo de igrejas pentecostais, dependendo da igreja. Eu vim pra cá, batizei aqui, e como eu estou aqui já tem um ano que eu sou batizado. Batizei no aniversário da igreja, tem 1 ano e alguns meses. E eu tô aqui crescendo na fé. Sim, isso é importante. Eu também fui batizar sem nenhum preparo, mas eu tinha vontade de batizar. Falei, não, é aqui que eu quero. E eu lembro que o meu batismo me marcou bastante, porque meu pai não era de nenhuma igreja, ele tinha ido, ele foi no meu batismo, e pra mim marcou bastante
Eu tenho as fotos ainda, é muito engraçado. Eu tenho as fotos, aí eu lembro que na época eu falei assim, eu sou um novo homem, né? Vai nascer um novo homem. Eu lembro que eu passei máquina zero no cabelo, passei máquina zero, falei, um novo homem vai nascer. Aí depois eu olhei as fotos e falei, meu Deus do céu. Coisa feia. Que coisa feia, saiu um novo homem, graças a Deus. Espiritualmente, mas graças a Deus, né? Eu cheguei, eu saí da igreja, eu tive um período de 6 meses que eu fiquei afastado da igreja. Eu tava tendendo aí para um lado mais desigrejado, já tava ficando um crítico da instituição mesmo, crítico mesmo. Eu criticava a Santa Ceia, porque a Santa Ceia era assim, assado, porque eu tinha que dar dízimo, porque as igrejas... Eu era um crítico mesmo. Eu tava entrando em comunidades desigrejadas já, onde as pessoas criticavam. E depois eu fui ver, cara, que o quão isso é perigoso. Aí eu lembro que tinha uma página, eu não vou falar o nome da página, nem sei se hoje existe, então não vou falar o nome da página, né? Vai que procura a gente aí, ou vai que eu vou dar ibope pra pessoa. Mas eu lembro da página, e a página o cara conversava com a gente. Se você mandava mensagem assim, 1h da manhã pro cara, o cara respondia você. Ele gravava vídeos, né? Aí eu comecei a perceber que algumas coisas não estavam legais. Minha mãe, volta pra igreja, vai pra igreja. Falei, vou pra igreja. Então nisso, aí eu comecei a fé reformado. Quando eu saí no meio que eu estava, né? Eu saí muito chateado, muito ressentido. Achei que eu fui enganado na minha vida. Mas aí quando passou a minha fase de ser radical demais, né? Aquela fase do hipercalvinismo, eu fui entender as coisas, falei, não, eles são meus irmãos também. Fui acalmando, né? Dando aquela respirada, falando, não sendo um guerrilheiro, não sendo um bravo, querer brigar com todo mundo. Alguém falasse que, eu sou, igual se fosse, sou do Reteté, eu já queria brigar, falar. Hoje em dia tá tranquilo. E aí eu te faço uma pergunta aqui. Como foi sua conversão? Quando você viu que, você já batizou e você viu a sua conversão? Ou teve algum momento na sua vida que você, teve um estalo assim, que algo tá diferente, teve uma mudança? Conta pra gente sua conversão. No batismo, né? Ninguém batiza já convertido, né? Se batizar já convertido é poucos. Batizei, como eu fui crescendo na fé, aprendendo, né? Esse crescer na fé eu digo aprendendo. Fui aprendendo sobre salvação, sobre Cristo, o sacrifício de Cristo. Pra você ter ideia, quando eu batizei, não entendi nem por que o Cristo morreu, né? Primeiro batismo. Você, para pensar, não teve importância porque não sabia o que estava fazendo, literalmente. Mas a partir do momento que eu fui aprendendo por que Cristo morreu, por que nós somos depravados, quando eu conheci a depravação, quando eu entendi que eu era pecador, necessito de um Salvador, acho que a conversão se deu nisso. É claro que a conversão não é algo da noite pro dia, né? Mas o desejo, assim, de você querer ter uma vida mais voltada para Deus, abandonar certos hábitos que você teve antes, que você tinha antes, talvez que você não conhecia, porque como eu batizei sem ter muito conhecimento, houve deslizes, eu deslizei, vivia na igreja, mas com o pé no mundo. É o famoso crente Raimundo. Crente Raimundo. né? Não é igual hoje. Hoje eu posso dizer assim, não, hoje eu tenho se alguém me perguntar alguma coisa da Bíblia, eu consigo responder. Igual fala no livro de Pedro, né? Mostrar a razão da sua fé, você consegue mostrar, né? Consegue mostrar justificando com a Bíblia. E a conversão, eu posso dizer que começou agora, né? Quando eu vim, não tô enchendo baba da igreja, mas quando eu vim pra cá, comecei a aprender. Quando eu comecei a ouvir os pregadores no YouTube, né? Porque é ali que despertou, né? Ali que caiu a ficha, que eu comecei a ver, poxa, tem alguma coisa... Esse evangelismo que eu tô esse evangelho que eu tô tá muito raso. Todo mundo passa por esse momento, né, de que você batiza, aí você tá aquele amor, aquele fogo, né, no coração, batizei e tal. E igreja pentecostal é o quê? Eu vou nos cultos, eu vou nas reuniões de orações, eu vou todas as atividades da igreja. Mas chega num ponto que você, como o alimento é a pregação, né, o alimento é tão raso, você começa a questionar, poxa, tá estranho, né? Por que Cristo morreu? Por que a pregação não é muito voltada para Cristo? Então nisso você já começa a conversão, você crer. E também a conversão é algo do Espírito, né? O batismo é mais, como eu posso dizer, mais é um sacramento. Mas a conversão é um nascer de novo. E Cristo diz que o que é carne, e o que é espírito, é espírito. Então, para você nascer de novo,
Você tem que nascer do Espírito. Essa é a verdadeira conversão. E como ele diz na Câmara Samaritana, onde você adora o Pai em Espírito e em verdade. Que é você literalmente, ou dentro de você mesmo, reconhece que você depende de um Salvador para ter uma amizade com Deus. E esse Salvador é onde Deus mesmo o envia, que é Cristo, você o reconhece como Salvador e você vê que você é um depravado mesmo, você é um sujo, você depende dele, que nada que você faça ou você queira fazer pode ser completo somente com suas forças. Sim. Suas lutas contra a sua carne, a sua tentativa de meditação na Bíblia, de ajudar o próximo, de tentar ser um homem, não ser assim alguém, procurar ser alguém influente na sociedade, mas querer ser um homem melhor do que você era antes. Sim. Isso você não consegue sem Cristo, né? Sem os ensinamentos dele. Sim. Sem o Espírito Santo. Uma coisa que você vê assim, você não se sente o mesmo. Você começa a querer ser diferente, né? Você começa igual. Eu tive esse momento também de começar a aprender, porque chegou num tempo que eu comecei a querer mais. Eu percebi que o ambiente que eu estava, ele não poderia me oferecer mais o que eu queria. Tipo assim, é como você chegou na piscina, você bateu na borda já e não tem mais pra onde ir, vai vazar. Então eu queria mais, eu queria buscar mais. E graças a Deus, né, hoje em dia, muita gente fala mal da internet, mas graças a Deus nós temos a internet, nós temos o YouTube, né? E com certeza, um reverendo que me influenciou muito a procurar a fé reformada foi o reverendo Augusto Nicodemos. Ele teve um papel primordial nessa busca minha pela fé reformada, né? Eu comecei a entender muitas coisas, a me questionar muitas coisas, porque quando você começa a entender não é só uma doutrina, existem várias doutrinas. Qual que é essa que eu estou entrando? Aí eu comecei a entender o calvinismo, entender a fé reformada primeiramente, depois entender o calvinismo em si. Aí eu percebi, aí houve aquele questionamento, né? Mas nesse meio dessa história da minha conversão, e eu comecei a entender a fé reformada, o calvinismo, né? E eu comecei a vir para a igreja aqui, eu comecei a trazer uma amiga minha para cá. E essa amiga minha, ela também era de um meio mais voltado para exageros, né? E ela começou a me questionar, ela estava desviada na época. Vamos comigo na igreja, lá é assim, assado. Tava igual criança, quando você dá um brinquedo para ela e a criança quer mostrar para todo mundo. Então, quando eu comecei a explicar, a entender novas doutrinas, eu comecei a falar para ela. Só que para mim, a doutrina fazia sentido. E para ela, não fazia sentido. E ela começou a questionar ainda mais. Aí imagina, conhecendo a doutrina agora, e ela começando a perguntar um monte de coisa. E eu não lembro agora as respostas que eu dei, mas eu sei que chegou um tempo que ela falou assim, ok, você me convenceu, eu vou com você. E ela começou a vir, não fui eu que fiz nada, né? Foi a obra do Espírito Santo nela. E graças a Deus ela veio pra cá e ela se tornou a minha esposa hoje em dia, né? Que é a Beatriz. Ela se tornou minha esposa. Como o Iago Martins fala, tem que casar com a sua melhor amiga. E ela seguiu esse conselho. Ela casou com o melhor amigo dela. Matheus. Quero ter essa sacada sua também. Evangelizar a própria esposa. Viu só? Deus foi muito bom. Mas e o engraçado é que ela tem parentes dentro da igreja também, da nossa igreja, só que ela não sentiu nada. Eles conversavam. Ela gostava da doutrina. Ela só começou a dar a atenção mesmo quando eu comecei a falar, pra você ver como que é Deus trabalhando nela. Ela podia ter ido para a igreja dos parentes dela, mas eu prefiro vir para cá. Eu fiquei muito feliz com isso. Aí conta mais um pouco aqui, eu vou fazer uma pergunta para você, Marcos. Eu sei que você tem um sonho. Ficar rico? Não. É uma coisa melhor do que ficar rico. Conta pra gente aqui, né? Como é a sua vontade de ser um reverendo, de ser um pastor, e como surgiu essa vontade? Não sei se você vai lembrar. Lembra da época, ano passado? Não, ano retrasado. Já tem um ano que tem esses desejos. Quando o pastor fez campanha não, era uma da família, lembra? Congresso da... Lembro, tô em maio. Isso, foi em maio. Nisso foi o reverendo Ítalo, lá de Barra do Piraí. Muito bom. Ele veio aqui, foi no dia, né? Foi na quinta. Quinta-feira. É toda quinta, era toda quinta. Ele veio e ele pregou sobre a família. Só que chegou a um certo ponto que ele começou a falar assim, né?
do dízimo, né? Para onde o dízimo ia, né? Na igreja presbiteriana. E que tinha pessoas, né? Que através do dízimo que a gente dá, tem pessoas que são sustentadas nos outros países, né? Para pregar a palavra do Senhor, para evangelizar. Que o dízimo não é meramente só para a infraestrutura da igreja, também é para missões. Nisso eu pensei, poxa, acho que você sentiu vontade pensando ali comigo, né? Eu vou ser pastor, eu vou procurar ver como que funciona. Aí o pastor Dariel foi explicando para mim, procurei o pastor Dariel, ele foi explicando, eu fui entendendo, e eu fui vendo assim, pô, vou fazer isso, cara, vou ganhar almas. Antes de eu vir para cá, eu não vim para cá com esse desejo. Eu vim mesmo somente pela palavra. Eu lembro que uma vez a gente conversou, não sei se você vai lembrar disso. Uma das primeiras vezes que a gente conversou, acho que você trabalhava aqui ainda, e você falou que queria fazer direito. Você falou assim, não, porque eu tô aqui por enquanto, que eu vou começar minha faculdade de direito, tô procurando ver. Aí eu lembro depois disso, você começou a falar comigo da questão de ser pastor. Já mudou, né? Eu falei, interessante. As coisas a gente programa, mas não sai do jeito que a gente quer, né? É Deus que decide. E o desejo foi aumentando, fui vendo como o pastor foi me levando lá no presbitério, fui vendo. Aí foi falando de como que é a pregação, como que funciona. Assim, dentro de mim eu sempre tive o desejo não, assim, de pregar. Falo mais de, assim, evangelizar almas, trazer almas para a casa de Deus, explicar. Sempre tive o desejo de aprender para poder explicar. E esse chamado foi passando, o tempo veio vindo, e já deu um ano. Estou com ele ainda, com a mesma vontade, com os mesmos planos, com o mesmo objetivo e querendo que seja feita a vontade de Deus. Se for para mim, eu vou. Igual o dia que eu tive lá com o Hernandes, aí eu perguntei para ele. É verdade que o Marcos teve um momento de prosa, né? Com Graças a Cristina, o Paulo Otávio, a Cristina que me levou lá na casa de São Paulo e ela me levou na igreja. De Pinheiros, né? De Pinheiros. Nisso eu fui lá, né, pra pedir um conselho, né? Aí eu me apresentei pra ele, falei qual igreja que era. Nisso eu perguntei pra ele se ele tinha um conselho pra dar pra mim, que eu estava querendo ir pro seminário, que tinha um desejo de chamado. E ele falou que eu deveria ter uma vida de oração e leitura da palavra árdua, né? Orar e ler a Bíblia, meditação. E que o seminário, ele não é a confirmação do chamado, ele é a consequência. Que como é nesse momento que eu tô por a avaliação do conselho. Ele falou então que no momento que eu tô, é para mim obedecer ao conselho. E que, como o seminário não é a confirmação, é a consequência, que eu deveria ter calma, descansar e seguir o plano, né? Tá debaixo do conselho e esperando. Se o conselho falar que não tenho chamado ou que falta alguma coisa, seja feita a vontade de Deus. No começo tava aquela emoção, mas aí eu vi que tinha que esperar 3 anos, né? Com o seu novo membro da igreja. Agora já vai mais com a razão, né? Mais com a emoção. Então eu tenho uma vontade, mas não é igual com o abafamento de antes. Já com a razão, se for Deus, tudo vai se confirmar. Igual uma vez eu vi o Paulo Júnior dando a explicação. A confirmação do chamado se dá consequência do dia a dia. Por exemplo, as pessoas chegam até você pedindo algum conselho, ou as pessoas, né, ao redor. Isso também foi uma coisa que o Hernandes perguntou, se as pessoas ao meu redor reconheciam o chamado. Sim, todos, a maioria da igreja aqui não sabe que eu estou nessa preparação. Então, sim, se você chegar e perguntar, o Marcos tem isso, talvez ele vai responder que não, ou que não viu ainda em ação. Mas como eu ainda estou na fase da preparação, eu agora eu uso a razão, né? Já descansei. São 3 anos, vão fazendo passo a passo. Tem tempo. Sem abafamento para poder ter que provar as coisas para os outros. Também no começo também tava com essa no coração, ter que provar. Não tem que provar nada para ninguém. As pessoas vão ver se eu realmente quero, se é obra de Deus na minha vida. A minha vida vai ser, Deus vai me transformar de acordo para ser o que Ele quer que eu seja. Sim, com certeza. Se for da vontade do Senhor, nesses 3 anos você não precisa provar, ficar, mas os seus atos naturalmente, né, já vão ser voltados para isso. A comunidade em si ela vai te reconhecer um candidato, né, como uma pessoa apta a ser um pastor. Não sou perfeito, né? Sou depravado, né? Então, às vezes eu erro bastante. Não vou mentir, não, erro bastante. Às vezes em lidar com algumas pessoas eu erro bastante. Eu não tenho muito... Quando a gente tá entre amigos, a gente é de um jeito, né? Quando a gente tá
com pessoas que a gente não conhece, a gente quer não se age de outra forma. A gente acaba se fechando. É uma coisa natural do ser humano. O ser humano ele tem a tendência, porque é um ambiente hostil. Quando você está com pessoas que você não conhece, com pessoas que você não tem tanto contato, então você meio que se torna mais hostil mesmo, você se fecha. É a tendência humana mesmo fazer isso. Isso com o tempo também, eu tô vendo que já tá mudando já, que antes era bastante. Não conseguia falar em público, chegar ao ponto da minha voz mudar como eu posso dizer, o tom da voz mudar. Saiu uma coisa meio de travar mesmo a garganta, era algo meio bizarro mesmo. E hoje, também dada a idade, também você vai crescendo, você vai trabalhando em outras áreas, vai em outra empresa, você vai conhecendo muitas pessoas, você vai acabando se soltando, querendo ou não. Isso ajuda, né? Sair do seu mundinho também ajuda, né? Você querer socializar com as pessoas. Um dia você tá fechado no canto, no outro dia você tá querendo bater papo na fila do banco. Te falo isso, que a idade chega, você vai querer bater papo com as pessoas na fila do banco e falar que tá demorando. A vida é... Quem diria, né, que quando você era criança você estaria na fila falando mal da fila, falando mal do ônibus, falando mal do preço do arroz, do feijão. Exatamente. Enfim, eu sei que tem muita coisa para mudar e também depois que conseguindo alcançar o alvo que é ser reverendo, pastor, e estiver numa igreja, tem muitas outras coisas para mudar. Sempre mudando, né? Não pode achar que tá bom, tô satisfeito, salvo, sentado, satisfeito. Não. Tem que mudar algumas atitudes, alguns relacionamentos. Quem não tem um relacionamento complicado, né? Às vezes se você não se dá bem com todas as pessoas, ou talvez nem que se dê, né? Você nem se abriu para conversar com a pessoa, conhecer outra pessoa, acaba julgando mesmo pela aparência, né? Assim, se você lê também livros, se você pega assim um rapaz como... Dá um exemplo aqui, não que Karl Marx, esses caras filósofos aí você pega para ler, quando você chega e você vê um indivíduo da rua, automaticamente você já começa a julgar o cara pelo que você leu dessas biografias desses caras. Mesma coisa é quando você é cristão. Eu não acredito que esse homem tá fazendo isso, ou aquele irmão tá fazendo aquilo. E a gente acaba meio que achando que na igreja não há pecado, né? E não deveria ter, mas é feito de pecadores, como não vai ter erros, né? E assim vou caminhando, sem querer provar nada pra ninguém. Isso aí. E se for reconhecido, amém. Se não for, também amém. Vou caçar outro rumo, mas no meu coração mesmo tá nisso. Eu sempre tive o desejo de viver, gastar o meu tempo pra Deus. E vamos lá. A gente está encaminhando, né, pro final. Vou fazer uma pergunta, Matheus, pra você, que tá com a sua carne de pecado. O que você espera da glorificação? O que esperar? É uma coisa que eu me pergunto a todo dia. Até é um versículo que me segue. Eu até abri ele aqui. Fica em 1 Coríntios 15, 19. Aí ele vai falar assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Aí eu vejo as pessoas correndo atrás, fazendo tudo aqui nesse mundo. Eu falei, cara, é muito mais do que esse mundo. Isso me lembra um versículo, uma palavra de um pastor você pode até rir, do pastor Lucim Barreto. Ele fala assim: não tem como você querer aproveitar todas as coisas da carne aqui nesse mundo e querer curtir tudo no céu. Não vai ter como. Então isso mostra, cara, que a nossa esperança em Cristo não é só nesse mundo aqui, né? Eu quero um carro, eu quero casar, eu quero ter uma faculdade. É muito mais do que isso. A gente limita Cristo somente a esse momento temporal, nosso momento na Terra. Quando Cristo ele não se limita, entendeu? Ele é ilimitado e temporal, que é o grande dia, né? Eu espero ansioso, espero me livrar dessa carcaça, espero me livrar desse amontoado de sujeira que eu tenho e que todo santo dia eu tenho que pedir perdão pro Senhor, me limpar. Eu espero me livrar disso aqui logo, acabar o sofrimento, acabar as coisas ruins, né? Aí como vai falar lá no final de Apocalipse, né? Acho que é mais ou menos... Não haverá mais choro nem sofrimento, porque todas as coisas estão passadas. Exatamente.
Tem o Josemar, se eu não me engano, foi o Josemar Bessman que falou dessa frase. Você espera ser glorificado num mundo onde o seu Senhor foi humilhado. E hoje, se você olhar para o cristianismo assim, meio deturbado, referente assim ao neopentecostal, ou alguns também pentecostais, que são mais dados a movimentos carismáticos, esses pastores, né, dessas denominações, de certa forma, eles são meio... buscam algum... Dá pra você ver, né, que a pessoa busca uma glorificação nessa terra. E aqui, se você... igual essa frase de Josemar Bessman, você consegue ver o que é realmente importante. Jesus aqui foi humilhado. Você quer ser exaltado, glorificado, ser bem-sucedido no mundo onde o seu Senhor, a qual você proclama uma fé, defende, né? Defende no meio dos seus amigos, no meio da sua família. Você quer ser glorificado no mundo onde ele foi crucificado. Não tem coerência. João fala que a concupiscência da carne, a concupiscência da vida e a soberba da terra passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A glorificação é a esperança de que nessa terra tudo vai perecer e que tem algo muito maior vindo para nós, que é o reino de Deus. Então, se você se limitar ao seu tempo de vida, né? Por exemplo, você fica 10 minutos no celular, assim, vendo, sei lá, qualquer coisa mexendo no Instagram, você está gastando um tempo, ou você gasta 10 minutos parado pensando na vida, você está gastando um tempo. Então, é igual o Paulo diz, remir o tempo que os dias são os maus. Então, você tem que fazer um cronograma de vida ou ter metas para você almejar nesse tempo de vida, porque, pessoal, você está daqui 70 anos, né? Ou daqui 70 anos você está já idoso e você fala assim, não fiz nada para Cristo. O que você não, pior você lembrar das coisas que você poderia ter feito, das oportunidades que você teve e você não fez porque você se preocupou com esse mundo. Você foi negligente. As coisas de Deus permanecem. Mas esse mundo vai perecer, mas as coisas de Deus aqui nesse mundo também não vai perecer? Não, a Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As suas obras, o que você faz aqui, vai estar com você. Não assim, mérito de salvação, mas assim, você dedicou a sua vida para Cristo, você viveu para Ele. Né? A fama desse mundo, ela é falsa. Hoje você é famoso, daqui a 10 anos ninguém lembra mais de você. E já com Deus, é diferente. A glorificação onde o seu corpo vai ser transformado, o corruptível se tornar incorruptível, o pecador vai se tornar santo, o corpo santo, né? Aonde nós vamos estar com o Pai, onde Jesus preparou a morada. A glorificação é a esperança, tudo vai ser feito novo, né? Tudo novo. Estar com o Pai. Nada nesse mundo vale a pena você gastar tempo aqui, que não seja para a glória de Deus. Hoje você não vive para Deus? Faça uma reflexão, procure ver se você tomar uma decisão. O que eu quero da minha vida, né? Às vezes a gente fica dando tanto ouvido para a sociedade, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser aquilo. Hoje também os pais, em vez de criar a criança para ser primeiro servo de Deus, eles criam para, não, meu filho vai ser jogador, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser isso. Não é errado, mas primeiramente ensina seu filho a ser servo. Depois que ele ser servo de Deus, Deus mesmo vai dar direção para ele o que ele deve fazer. Ele vai ser bem sucedido naquilo que ele faz. Salmo diz que aquele que medita na lei do Senhor e obedece seus mandamentos é como a árvore plantada junto aos ribeiros que no devido tempo dá o seu fruto. Amém. Então, se seu filho, nós vivermos, queremos primeiro ser servo de Deus, o que nós formos fazer vai ser bem sucedido. Buscar primeiro o reino dos céus e outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a glorificação é isso, buscar a Deus e esperar o tempo de Deus e crendo, né? Não morrer, não deixar a fé morrer, que nós seremos totalmente transformados. E vamos lá, para a gente terminar, deixa um versículo para os nossos ouvintes. Versículo? Não pode ser João 3,16. Tá, então vai ser pior, então. Vai ser Pegar a Bíblia aqui, João 3,36. Vamos lá. Aquele que crê no Filho tem a vida, e aquele que não crê no Filho permanece debaixo da ira de Deus. Então, se você é pecador,
não conhece a verdade de Cristo, né? Não conhece as verdadeiras obras de Cristo, o que Cristo fez, se você ainda não leu Isaías 53, como deve ser lido, e não crê em Cristo, saiba que você está debaixo da ira de Deus e que ainda é tempo de você se arrepender. Estamos no tempo da graça, né? Ainda é tempo de você se voltar para Deus. Paulo diz em Romanos que nós éramos inimigos de Deus, né? Aquela frase, Deus odeia o pecado, mas é um pecador. Essa frase é falsa, porque o pecado só existe por causa do pecador. Não tem como separar o pecado do pecador, senão Deus mandava o pecado para o inferno e o pecador ia para o céu. Não. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus ama o seu padrão de conduta, a sua justiça. E quem cumpriu esse padrão de Deus, a sua justiça, foi Jesus. Então Deus ama Jesus. E ele deu a chance. Todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus têm a vida eterna. Você agora é amigo de Deus. Mas aquele que não crê permanece debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus, não é bom você ficar debaixo dela, né? Não mesmo. Se ele está te dando uma oportunidade, o acesso a essa justiça que ele nos concede através de Cristo. Se você tem alguma dúvida, se você não aceita ainda o cristianismo, né, totalmente, mas que você possa pelo menos tentar entender. Quantas pessoas tentou estudar a Bíblia para poder refutá-la e você vai ver se convertendo, acaba se convertendo. A Bíblia tem as suas, como dizer, é um livro de eras, né? Pode haver alguma interpretação meio falaciosa, mas algumas coisas na Bíblia, por exemplo, um evangelho diz que Jesus entrou em Jerusalém, outro diz que Jesus saiu em Jerusalém. Essas controvérsias mostram para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Pode se parecer que é uma contradição bíblica, mas não é. Se você olhar de uma perspectiva diferente, não, poxa, se está aqui desse tal forma, e se você estudar vendo de acordo, né, ver o que o texto está propondo, você consegue ver que a Bíblia não foi alterada e que ela tem o seu valor histórico e espiritual. Que Cristo, né, é a mente de Deus, né? Como você vai entender totalmente a mente de Deus? Isso coincide, né, com o versículo que eu separei para os ouvintes. Se encontra em Colossenses 1, do 15 ao 16. Fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo vive em torno dele, né? Amém? Então a gente vai estar terminando esse episódio piloto. Que você seja abençoado, caro ouvinte. Deus possa te abençoar e que te possa, né, inundar a sua família, a sua vida com a rica graça e com a paz dele. Eu agradeço aos ouvintes, né, aos irmãos que pararam um tempinho para ouvir dois jovens falando coisas que, né, da vida, né, das nossas vidas, falando de Jesus, no pouco que a gente conhece. Você que dedicou seu tempo a nos ouvir. A gente ainda está começando, cada dia vai melhorando, e que você possa ter um pouco de paciência, nos acompanhar, que nós vamos trazer bastante conteúdo edificante, né? Bastante coisas que vão agregar. Não vai ser, a partir do momento que você vier aqui no Spotify, ou pelo iPhone, ou pelo qualquer plataforma, qualquer agregador de podcast, quando você der o play, pode ter certeza que não vai ser algo que você está perdendo seu tempo, né? Que às vezes a gente faz umas coisas que a gente perde tempo, né? Mas aqui você vai aprender. Nós também vamos aprender com os convidados. É algo para edificar nós e a igreja, né? É a igreja. Né? Crescendo juntos, né? Na razão da nossa fé. Que vocês possam ter paciência, né? Que os irmãos possam ter paciência, que nós vamos trazer um conteúdo de qualidade passando o tempo. Agradeço a todos e que Deus abençoe ricamente. Então, estamos indo nessa. Quero agradecer também, né, novamente, aos ouvintes, todos que pararam para escutar esse material. Também a nossa igreja, que deu o apoio, você deu, né, o lugar, você deu o material para a gente começar esse projeto, que confiou na gente, né, o conselho da nossa igreja. Eu vou estar na nossa igreja, bendito primeira igreja, conselho, né? Confiou na gente. A primeira igreja da Presbiteriana de Barra Mansa, que Deus possa estar abençoando ela, e o presidente, o pastor Adriel. Então, caros ouvintes... Pastor Adriel, você é o próximo, hein?
Ele é o próximo convidado aqui. Então, estamos indo. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor. Boa noite. Boa noite.